Amém. Amém. Glória a Deus. Permaneça de pé só mais um pouquinho. Abre a tua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 4. Aleluia. Marcos 4. No verso de número 24. Encontramos? O Senhor Jesus ministrando aos discípulos, ele disse no verso 24: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão a vocês. Eu vou ler novamente. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão a vocês. Pode se sentar. Aleluia. Gostaria de ler esse mesmo verso numa outra tradução. Pode ser. Corrigida fiel. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. E uma terceira diz: então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Amém? Eu gosto de ler em mais de uma tradução, para a gente poder, conhecer o mesmo verso, sendo dito com outras palavras, que são palavras sinônimas. E aqui o Senhor Jesus faz um pedido para eles: atentem para ouvir, queiram ouvir. Entenderam isso? Ou seja, qual era a mensagem de Jesus para ele chegar a esse verso, para ele chegar a essa frase? No verso 21, diz assim, que Jesus falou: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha, ou melhor, é uma pergunta, desculpe. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem o quê? Não entendi. Se alguém tem o quê? Ouvidos para que ouça. Aleluia. Considerem então atentamente o que vocês estão ouvindo, Jesus disse. Ou seja, numa passagem de Atos dos Apóstolos que você conhece, que você já ouviu, que já foi pregado ao seu coração, nós temos lá um diácono sendo levado até um etíope numa carruagem. Lembra dessa passagem de Atos 8? E aí nós vemos que Deus, o Espírito Santo fala para ele: se aproxime da carruagem. Ele se aproxima da carruagem, e quando ele chega perto, o homem está lendo. Ele está lendo algo da palavra de Deus. E aí então Filipe pergunta para ele: você entende o que está lendo? Qual foi a resposta daquele homem? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Ele falou: sobe aqui. E aí o Filipe subiu na carruagem, pegou o texto qual ele lia, e começando por aquele texto, ele anunciou para o etíope a Jesus de Nazaré.
E o que aconteceu na sequência, enquanto eles, iam pelo caminho? Aconteceu a conversão do etíope. Ele recebeu Jesus como Senhor e como seu Salvador. E naquele mesmo dia, ali mesmo, um pouquinho mais adiante, já desceram daquela carruagem e tinha água no caminho e Felipe batizou o etíope. Olha só que fantástico. Mas por que aquele homem se converteu? Por que ele, conseguiu se converter? Por que ele foi convencido pelo Espírito Santo? Qual era o detalhe? O detalhe é que quando Felipe começou a pregar para ele, ele ouviu atentamente. O etíope, ele tinha desejo de entender. Ele tinha vontade de entender o que estava sendo pregado, o que ele lia, e agora o que está sendo pregado para ele sobre aquele leu. Porque Felipe não foi só naquele texto de Isaías, mas ele foi em outros textos e anunciou Jesus. E aquele homem atentamente ouvindo, creu em Jesus. E teve a sua vida o quê? Transformada. Totalmente transformada. Por que é que hoje em dia tem muitos crentes que não têm sua vida totalmente transformada? Por que é que muitos cristãos nos dias de hoje, permanecem como se não conhecessem verdadeiramente as Escrituras? Por que eles permanecem ainda ignorantes em tantos aspectos cristãos, em tantos aspectos bíblicos? Por que ainda permanecem ignorantes? Qual é o problema? Qual é o problema? Justamente o que Jesus disse aqui. Ouçam atentamente. É o mesmo que dizer, queiram ouvir, queiram entender. Porque quem quer ouvir, quem quer entender, o Espírito Santo não vai deixar de revelar a palavra de Deus para ele. Entenderam? Essa é a palavra de Deus. Mas tem muitos que não a compreendem, que não a entendem, e aí é fato, muitas vezes nós estamos reunidos num culto, e tem pessoas dispersas, sempre há alguém disperso, sempre há. Eu falo isso num geral, não estou falando só da nossa igreja local, é num geral. Uma igreja que você for visitar, ou qualquer hora, às vezes você vai com um amigo, pediu, você vai lá, preste atenção. Na hora da palavra, na hora que a palavra está sendo pregada, preste atenção nas pessoas. Veja como que as pessoas estão, qual que é a postura dessas pessoas. Uns estão assim, outros estão assim, outros estão assim, outros assim, outros assim. Então essas pessoas nunca vão conseguir entender com profundidade quem é Jesus. Nunca vão conseguir compreender com profundidade a salvação. Por quê? Porque não desejam ardentemente por ela. Irmãos, muitas pessoas vão às igrejas, vão aos cultos, mas vão com algum tipo de interesse próprio. Muitas pessoas se reúnem como igreja, mas com interesse egoísta. Então elas não vão conseguir conhecer profundamente a Jesus, porque não fazem isso ardentemente. Não fazem isso de todo o coração. Estão preocupados com outras coisas. O foco não é Cristo. O foco não é a salvação. O foco não é a vida eterna. O foco é a vida terrena para muitos. O foco é a resolução dos problemas para muitos. E essas pessoas estão longe de conhecer a Jesus. Estão longe de conhecer a verdade. Estão longe de serem libertos por ela, porque não ouvem atentamente. Não têm sede, não têm fome de Deus, de sua palavra. E esse é um problema atual. É um problema atual no mundo cristão.
Porque muitos não estão ansiando pela vida eterna, e sim por uma vida passageira, que logo passa, que logo termina. E Jesus está ensinando algo espiritual para os discípulos nesse texto. Ele diz sobre uma candeia, trazendo para o nosso cotidiano, ele está falando de uma lâmpada. Não se pega uma lâmpada e acende ela, aqui. Quase ninguém vê essa lâmpadazinha acesa, né? Ela é bem fraquinha. Ela não ilumina. Ela só faz um charminho aí, né? Só um charminho. Mas essa daqui, você percebeu? Por que essa iluminou? Ah, porque ela é mais forte. Além de mais forte, por que ela iluminou bem? Porque ela está no alto do teto, para iluminar tudo que está abaixo. E foi isso que Jesus estava explicando para eles espiritualmente. Ele estava dizendo: vocês são essa lâmpada, vocês são essa candeia, vocês não podem se esconder, vocês não podem se esconder, vocês precisam aparecer, vocês precisam iluminar. Vocês têm que ser colocados em evidência, para que a luz de vocês, a luz que há em vocês, ilumine todos aqueles que estiverem ao redor. Jesus falava de seu evangelho, de sua palavra, que agora estava inserida no coração dos discípulos, porque eles foram salvos por Jesus, e Jesus está preparando eles para serem a luz do mundo. Porque enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas quando ele parte, ele passa a missão aos discípulos e diz: agora vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Entenderam? E aí ele pede para eles: olha, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Ou seja, queiram entender. Porque os discípulos ouviram muitas coisas de Jesus que não entenderam. Principalmente quando Jesus falava de sua morte, principalmente quando ele falava de que passaria 3 dias no sepulcro, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando ele falava sobre esse assunto, eles não conseguiam entender. Mesmo quando Jesus trouxe um duro discurso acerca de comerem da sua carne e beberem do seu sangue, onde a maioria daqueles que o seguiam deram as costas e foram embora, porque não entenderam aquilo, porque aquilo era espiritual. Os discípulos também que ficaram, também não entenderam. Eles também não entenderam. Estes 12, vamos falar 11, porque um é o que seria o traidor, mas estes 11, que quando Jesus pergunta para eles: e vocês também não vão embora? E um deles responde: para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Isso não indica que eles entenderam o que Jesus falou acerca da sua carne e do seu sangue. Eles não entenderam, eles não entendiam ainda. Eles só foram compreender essa verdade espiritual depois que Jesus morreu e ressuscitou e começou a reaparecer para eles. Só ali é que eles começaram a entender aquilo que Jesus falava, porque Jesus falava de maneira espiritual. Mas qual é a diferença destes para aqueles que deram as costas e foram embora porque não aceitaram um discurso duro? É que estes, mesmo não entendendo o que Jesus lhes dissera naquele momento, naquela pregação, eles queriam entender, eles tinham sede, eles tinham fome, eles queriam mais. Não, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus ensinava a eles, eles queriam mais, porque eles sabiam que aquilo vinha de Deus, que aquilo vinha lá dos céus, e eles queriam se alimentar cada vez mais daquelas palavras que saíam da boca do mestre. E é por isso que aqueles homens se converteram, é por isso que aqueles homens receberam o Espírito Santo, é por isso que aqueles homens se tornaram pregadores do Evangelho e morreram pregando o Evangelho. Porque entenderam o que lhes era pregado, entenderam o que Jesus lhes ensinara, entenderam porque queriam entender. Sabe, quando uma mensagem dura está sendo pregada, muitos fazem cara feia, muitos fazem careta, alguns ficam bravos, alguns vão embora para casa: hoje eu não gostei dessa mensagem.
não gostei, não, eu só falo, não, desceu o cajado na gente, essa é a linguajar crente, né? Desceu o cajado, fala, não, eu vim aqui para receber uma benção, tomei uma chilapada, não querem entender, não estavam atentos para as palavras do mestre saindo da boca do pregador, não estavam atentos, então não puderam compreender e foram embora sem a bênção, foram embora sem receber de Deus aquilo que Deus queria lhes dar. Mas aqueles que humildemente, né, se encolheram ali, nossa, mas é dura essa palavra, mas continua falando, Jesus, porque se o Senhor está falando, é porque eu tenho que ouvir, é porque eu preciso ouvir, é porque o Senhor quer me corrigir, e se eu aceitar ser corrigido, o Senhor vai certamente me fazer trilhar por um caminho melhor adiante. Quem quer ouvir, ouve. Quem está atento, vai compreender. Vai compreender. Então o Senhor está nos chamando hoje para nós ouvirmos a sua palavra com atenção, irmãos. Como é triste, né? O culto está acontecendo, a palavra está sendo pregada, aí levanta, vai lá para fora, vai no banheiro, volta, vai tomar água, senta, olha para cá, olha para lá, o celular vibra, levanta para ir lá ver se tinha alguém ligando. Essas pessoas não recebem absolutamente nada de Deus, porque não estão atentos a ouvirem, não estão atentos para receber, não estão atentos, porque senão receberiam. E é por isso que às vezes pessoas vão embora para casa do mesmo jeito que chegaram, nada lhes foi acrescentado, nada lhes foi acrescentado. Por quê? Não estavam atentos. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, com a medida que vocês medirem, vocês também vão ser medidos, e ainda mais acrescentarão a vocês, ainda vai haver mais acrescentos de Deus, nos que ouvem atentamente, receberão mais, terão mais, para poderem retransmiti-lo àqueles que querem ouvir. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Ele está cobrando sua atenção, ele está cobrando a minha atenção. Alguns de nós talvez tenhamos reclamado, alguns de nós talvez passamos aí a semana, ou o mês, ou o dia, perguntando para Deus, fazendo perguntas para Deus, porque não tem as respostas, então perguntam. Alguns de nós talvez passamos o dia, Senhor, mas por quê? Como assim? De diversas maneiras, muitos de nós fazemos esses tipos de perguntas e ficamos questionando, e questionamos porque não entendemos. E hoje o Senhor Jesus nos reuniu aqui essa noite, e até aqueles que estão em casa nos ouvindo, nos participando, nos assistindo e ouvindo, o Senhor nos reuniu nesse culto para dizer para nós: ouçam com atenção, ouçam com atenção, porque é um fato que a gente esquece de tudo que a gente ouve, é uma ou outra coisa que a gente guarda, é uma outra coisa, vamos dizer, você está numa sala de aula, aí você tem uma aula, uma palestra, participa de uma palestra, aí você tem que ficar fazendo anotações, se você, né, anota, porque vai esquecer. Mas eu tenho certeza que dentro de um culto ao Senhor, quando nós estamos atentos e queremos ouvir, além dele falar conosco de maneira clara, seu Espírito nos lembrará depois daquilo que nós vamos precisar. Ele vai nos lembrar, ele não vai nos deixar sem entender, se queremos entender, e não vai nos deixar esquecer. E quando pensarmos que esquecemos, lá o Espírito Santo acende aquela luz e te faz lembrar, contanto que nós venhamos a ouvir com atenção o que o Espírito Santo fala conosco pela sua palavra. Entendeu, irmãos? Entendeu? Ouvir com atenção, ouvir realmente,
Mas é fato, nós já falamos sobre isso em aula, que às vezes um está no culto e de repente a mente leva ele lá para fora. Está lá ouvindo a palavra de Deus, de repente, será que eu desliguei o ferro? Será que eu tranquei a porta de casa? Ai meu Deus, não era hoje que tinha que pagar a conta de luz? Né? Muitos de nós passamos por isso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a nossa vida corrida, é a nossa vida cheia de ansiedades. E que na hora que nós devemos sentar, relaxar, para ouvir Deus, a gente continua ligado no 220 lá fora. Quando nós deveríamos entrar por essas portas, desligando todas as tomadas, todos os interruptores do mundo, da nossa vida lá fora, desligar tudo. Por quê? Só vou acender aqui a palavra de Deus no meu coração. E mesmo fazendo assim, ainda vem aquele momentinho que quer te levar, você tem que estar atento. Por isso que Jesus falou, estejam atentos. Atentos. Porque de repente Deus falou algo no profundo para você, e você estava disperso, não conseguiu entender, e foi para casa sem entender. Perdeu algo importante para a tua vida, porque Deus falara com você, e você não entendeu. Não entendeu. É que nem Jesus, quando lá em João, no Evangelho de João, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e estaremos contentes. E aí Jesus fala, vocês andam comigo há tanto tempo, e pedem para mim, para verem o Pai. Estavam desatentos. Mesmo sendo homens, que queriam muito de Jesus, que queriam ouvir, que tinham sede, eram pegos desatentos em muitos momentos de suas vidas com Jesus ali no ministério. Vocês estão comigo tanto tempo e pedem para mim para ver o Pai. E aí ele responde, quem vê a mim, vê o Pai. Mas eles não conseguiam entender aquilo ainda. Eles ainda não conseguiam entender. No mesmo texto, antes disso, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes ele diz assim, ele fala sobre andar por esse caminho, e ele diz, vocês sabem qual é o caminho. E aí eles perguntam, Senhor, como assim a gente sabe qual é o caminho? Ensina-nos o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eles não estavam entendendo. Jesus era o caminho para o Pai, e eles ainda não conseguiam compreender. E Jesus está dizendo para eles, eu sou o caminho. E aqueles homens foram abençoados por Deus, porque entenderam isso depois. Compreenderam. Por quê? Porque queriam. Porque tinham sede, porque tinham fome de Deus. E eu e você, irmãos, conosco, não é diferente. Venha para o culto, querendo mais de Deus. Não, porque às vezes a gente vem para o culto, tem pessoas que falam assim, qual é o momento que mais você gosta do culto? Vamos fazer uma enquete, né? Qual é o momento que mais você gosta do culto? O momento que eu mais gosto do culto é o momento dos abraços. E você? É o momento dos louvores. Principalmente aqueles louvores animados, que a gente dança, a gente bate palma. Eu gosto daqueles louvores mais lentos, porque a gente vai em adoração, E a palavra? Não, claro, a palavra, lógico. Percebe? Se fizer uma enquete com muitos crentes, eles vão falar primeiro louvor. Se o louvor da igreja é um louvor bom, Se o pessoal aqui toca bem, canta bem, é o melhor momento para muitos. É o momento que eu choro, é o momento que eu extravaso, é o momento que eu me arrepio. Mas tudo isso, irmãos, chama-se emoção. Entenderam? Emoção. Somos emotivos. O momento em que nós somos pegos numa fragilidade, vem um louvor daqueles bem, que vai lá no fundo da alma, aí a gente começa, Senhor, chora, porque somos emotivos, estamos fragilizados, então a gente acaba, e aí a gente fala, senti a presença de Deus, a presença de Deus, não é a presença de Deus, são os nossos sentimentos. Não tem nada de errado em sermos emotivos, em nos emocionarmos, mas a gente temos que ter consciência
de que não é esse o momento em que realmente Deus está ali, né? Não, Ele está nos preparando. O momento é quando a palavra for pregada. Está escrito assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dos louvores a Deus. É isso. A fé vem pelo ouvir, ouvir as músicas cristãs. Não é isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vem pela palavra de Deus. A fé só pode aumentar em nós através da palavra, através da mensagem. Como essa fé vai crescer no meu coração se eu não estou atento a ouvir o que Deus diz por sua palavra? Se eu não estou atento, se eu não estou ali atento, esperando, o Senhor fala, alguém cutuca aqui, fica quieto, eu quero ouvir Deus falar. Alguém conversa atrás, por favor, Deus está falando, deixa eu ouvir. Se você não quer, fica quieto, mas não me atrapalha. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero sua palavra. Ministra, Senhor. Esse é o momento de sentir Deus. Esse é o momento de sentir Deus. Esse é o momento em que Deus está falando de verdade com a gente. O louvor, nós estamos dando para Ele. A palavra, Ele está dando para nós. Entendeu? Percebeu a diferença? O louvor nós damos, nós oferecemos. A palavra, Ele nos dá, Ele nos oferece. E quem quiser, né, se encha dela. Quem quiser, Ele dá em abundância. Busque e vai receber. Não é assim que ele falou lá em Jeremias? Acho que Jeremias, vocês vão me buscar e vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Ou seja, foco, ouvidos, olhos, atentos, para que Deus possa falar. Então vamos aprender a diferenciar isso. O louvor a gente entrega para Ele. É por isso que eu não gosto de ficar de louvor, cantando aqueles louvores, sabe? Que é aquelas músicas cristãs que fica falando da gente, do homem, né? Nós vamos cantando músicas que vão falando do nosso sofrimento, que vão falando das nossas guerras, das nossas batalhas, das nossas vitórias. E aí a gente vai se, né, acariciando, né? Vamos acariciando o nosso ego. Não, porque Deus é bom, porque Deus me dá, porque Deus me faz, porque isso é eu e eu em muitas músicas. Isso não é adoração. Isso não é adoração. Isso é algo, né, egoísta. Sabe aquelas músicas, como é que, eu não sei cantar, mas, meu Deus, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quem ajuda aí a frase? Eu não lembro. Ninguém sabe, vocês sabem. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é louvor a Deus? É algo que louva a Deus? Está exaltando a Deus? Tá? Não. Mas e se a gente cantasse assim? Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Para quem é? Não é para Ele? Isso é louvor. São músicas que adoram, que exaltam a Ele. Então entenda, o louvor é para dar, é para oferecer a Deus, e não para a gente receber. A gente oferece a Deus. E depois vem a retribuição, a palavra, a recompensa, a palavra que vem transformadora, porque a palavra ela tem um poder transformador, a palavra tem um poder de reanimar, de restaurar, a palavra tem o poder de levantar, né, o homem do monturo, a palavra tem o poder de levantar quem está caído, a palavra tem o poder de sarar quem está ferido. É a palavra de Deus que faz isso, é a palavra de Deus. Então esteja sempre atento para ouvir, sempre atento.
Quando você entrar por essas portas, já coloca no teu coração: eu vim adorar o meu Deus, eu vim louvar o Senhor. Faça isso, e no momento da palavra, senta e diga: Senhor, fala, porque eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. Eu necessito me encher do teu Espírito. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quando as pessoas entram pelas portas de um culto para um culto, e elas entram olhando, reparando nas outros, nas roupas, reparando no cabelo, no penteado, na cor, nos olhos, no óculos, nisso, naquilo, sente o cheirinho do café lá, sente o cheirinho da cantina, aí já fica. Essas pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas e não em ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente pode ter sido pego nisso, né? Quem nunca fez isso? Se eu disser para você que eu nunca fiz isso, eu sou um mentiroso, né? Mas só que Deus vai falando com a gente, Deus vai chamando a atenção, Deus vai puxando a orelha da gente, e a gente vai compreendendo: Senhor, a melhor coisa de um culto é estar na tua presença. A melhor coisa de um culto é receber a tua palavra. A melhor coisa de um culto é poder, Senhor, sentir esse calor da comunhão uns com os outros e com Cristo que está conosco. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. E aí é onde você é colocado de pé para prosseguir. Entendeu? Não saia frustrado de um culto se você não ouviu uma palavra que de repente você vinha buscar, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer mostrar para a gente que não é por aí, é por outro lado. Às vezes entramos numa igreja querendo ouvir algo, né, que vá direto naquilo que a gente está pedindo, e às vezes não é assim. Às vezes Deus mostra uma outra área da nossa vida, porque é naquela área que está o problema e a gente não entende. A gente quer resolver aqui, mas primeiro tem que resolver naquela área. E aí então o Senhor fala comigo, com você naquela área, mas a gente mas não é isso. Eu vim aqui atrás disso. Não, essa igreja não serve. Entendem? Senhor, eu vim aqui para ouvir. Eu não vim aqui, entenda, eu não entro por essas portas para ouvir o que eu quero. Eu entro por essas portas para ouvir o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar. Então receba o que Deus quer falar. E hoje, a única coisa, dentro de toda essa pregação, que Deus está falando para você, é: ouça com atenção. A partir de hoje, sempre ouça com atenção. Vamos abrir. Essa mensagem eu ouvi. De novo esse texto, de novo esse verso. Nossa, mas como repete isso aí? Se está repetindo, é porque você não está ouvindo. Não entendeu ainda. Então Deus vai repetir. E vai repetir. E vai repetir. E se você não estiver disposto a ouvir, naquele grande dia, já pensou? Mestre, você não quis ouvir. Eu falei tanto, mas você não quis ouvir. Que não tenhamos que passar por essa vergonha. Preste atenção no que Deus fala. Preste atenção no que o Espírito Santo fala ao teu coração, a cada culto. A cada uma das vezes que nós nos reunimos aqui, ouça o que Deus está dizendo. Amém? Glória a Deus. Eu só vou falar mais algumas palavrinhas e nós vamos encerrar. Tem uma promessa dentro desse verso. Eu não sei se você entendeu, mas dentro desse verso tem uma promessa. Quando ele diz assim: e ainda mais acrescentarão a vocês. Isso é uma promessa. É uma promessa, irmãos. E quem ouve vai receber, vai ter mais. É promessa isso. Então tenha mais desejo de ouvir. Tenha mais desejo. Busque mais compreensão quando você está ouvindo, quando Deus está falando. Busque compreender melhor. Há uns crentes lá do Novo Testamento, lá em Atos,
que Paulo mencionou eles, chamando eles de bereanos, eram crentes bereanos, né? Bereanos porque eles pertenciam a uma cidade chamada Bereia, então quem era de lá era chamado bereanos, e o bereano, esses crentes bereanos, o Paulo quando fala deles, fala que estes homens, eles ouviam a pregação dos apóstolos, glorificavam, exaltavam a Deus, mas iam nas escrituras só para conferir, deixa ver se eles falaram realmente o que é, né? Deixa prestar atenção. Peraí, vamos lá, peraí. Falou o quê? Que vai ser acrescentado? Como assim? Vamos ver se isso está dito aqui mesmo. Vai acrescentar mais em minha vida? Vai acrescentar. Vai acrescentar. Isso é crente. Isso é o crente que agrada a Deus. Isso é o crente que Deus tem prazer, com certeza. Por quê? Ouve, se alegra, exalta, mas confere. Confere. Questiona. Se alguma coisa não ficou legal, questiona. Pastor, você pode me ensinar melhor isso aqui? Pode me explicar? Na pregação daquele dia, o pastor falou assim, assim, assado. Você pode me explicar? Porque eu acabei não entendendo essa parte. Porque quando eu li, eu entendi assim, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Pega a sua Bíblia. E aí o Espírito Santo continua dando aula para nós. E continua falando no nosso coração. E continua iluminando o nosso caminho, para a gente prosseguir em vitória e entrar pela porta estreita para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quem ouve, começa a ter mais convicção da verdade. Quem ouve, começa a ter mais certeza da verdade. Porque se ele não dá ouvidos, qualquer coisa que se fala, vai se entender por verdade. O mundo está cheio disso. Não, mas você viu o que fulano falou? É verdade. É mesmo verdade? Não é, mas ele diz que é, então é. Mas quem ouve de verdade, quem ouve atentamente, consegue discernir se é verdade mesmo, ou se não é. O mundo está cheio de pessoas assim, né? É só você olhar o meio, né, político. Estamos num processo de ano eleitoral, nós vamos ter aí, meu Deus, nos acuda, nos dá graça, né, porque a coisa está feia nesse país, não só no país, mas no mundo. Nós temos que ter fé, confiar no Senhor, defender os princípios da palavra de Deus, para não sermos levados a sofrer uma perseguição antes do tempo. Entendem? Mas o mundo está cheio disso. Por quê? Porque fulano diz que ciclano fez isso e fez aquilo. O outro fala, fez, é isso aí. Não, é que aquele... E tudo que um fala, o outro acredita, passa para o outro e para o outro, mas ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe a verdade. Por que ninguém sabe a verdade? Porque não fuçam, não são curiosos, não estudam, não vão a fundo para saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Entenderam? Esse é o mal da humanidade. Prefere ir com os outros que já disseram, se 2, 3 falou é verdade, então vamos junto. E não é. Essa é a diferença. Isso tem que ser a diferença em nós. Nós precisamos ser pessoas que vão além. Nós temos que ser pessoas que nos aprofundamos, vamos além, vamos lá dentro das escrituras, vamos lá conferir, vamos buscar, vamos ouvir. Por que tem um monte de igreja pregando aí, né, baboseira? É porque tem um monte de gente para ouvir. Por que essas igrejas crescem? Porque tem um monte de gente que quer ouvir o que eles querem dizer. Então, glória a Deus e aleluia, dizendo, é verdade, é Deus, e não é Deus. Não é Deus. Não é a palavra de Deus, é a palavra distorcida. É o diabo falando com Eva. Entenderam? É o diabo falando com Eva nessas igrejas. E Eva caindo, e Adão atrás. É a mesma coisa, Mas Deus tinha falado a verdade para Adão. Deus tinha falado a verdade para Adão e para Eva. Não comam desta árvore, porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Essa era a verdade. E aí vem o outro camarada lá com a meia verdade. É isso que ele diz? Não vai morrer nada. É porque ele não quer que vocês sejam iguais a ele. É verdade. Aí foram na verdade do diabo e caiu. E o mundo está assim. E as igrejas, muitas estão assim. A verdade é Cristo, irmãos. A verdade é Cristo. Nada além de Cristo. Essa é a verdade. E queira conhecer essa verdade.
Ouça essa verdade. Dê ouvidos a essa mensagem. Dê ouvidos à pregação dessa verdade. Porque Deus vai acrescentar mais na tua vida adiante. Ele vai acrescentar mais. Amém? Se uma pessoa corre para ouvir um sermão, hoje eu quero ouvir a palavra de Deus, né? Ele ouve, dá glória a Deus, dá aleluia, recebe, mas lá fora ele sai e trapaceia. Lá fora ele sai e engana. Lá fora ele sai e mente. Tudo que ele ouviu não foi compreendido, não entrou, não penetrou o coração, não teve poder para transformá-lo, porque esse coração não queria ouvir. E aí ele vai lá fora e continua fazendo tudo errado, e ainda dá glória a Deus, ainda dá aleluia. Essa noite passada, minha esposa falando, a pastora Fátima comentando de uma pessoa que ela encontrou na rua, que há muitos anos não via, trabalharam juntas, e ela é da Assembleia de Deus, essa pessoa, é de uma das igrejas da Assembleia de Deus, e ela era uma péssima, não sei se era encarregada, se era gerente, o que era, não dava testemunho nenhum de crente. Ela colocava fardos pesados, principalmente em quem também era crente. E se encontraram, e ela viu a Fátima, e foi lá, como se sabe, e contou o que aconteceu com ela, e eu falei para a Fátima, só consequência de tudo aquilo que ela fez de errado, porque ela não entendeu nada de Deus. Até o momento ela não entendeu nada de Deus. Ela só se convence de que ela é crente, mas não tem uma vida, não tem uma conduta que exalta e glorifica o nome do Senhor. Então ela ouve aqui, solta aqui, não desce, não compreende, não penetra, não muda, não transforma, porque não quer ouvir. Não façamos o mesmo. Amém? Se ouvirmos, sabe o que vai acontecer? O que acontece com um crente que ouve de verdade? Ele aprende a temer. Ele aprende a temer cada vez mais. Porque quanto mais ele ouve a palavra de Deus, quanto mais ele dá ouvidos a ela, quanto mais atento ele está, mais ele conhece a Deus. E quanto mais um crente conhece a Deus, mais ele o teme. Mais ele o teme. Não é ter medo, teme, mas o respeita. Mais o reverencia. Mais o adora. Por quê? Porque dá ouvidos. Está sempre atento. E quem é atento, Deus vai se revelando. Vai se revelando. O Espírito Santo vai revelando cada vez mais o Senhor para ele. E ele vai conhecendo e vai aprendendo a temer. Porque o que tem de crente hoje, que trata Deus como se fosse um servo, ou não? O que tem de crente que trata Deus como se fosse um servo, tem que me dar, tem que fazer, está na palavra. Não faça não para ver. Eu rasgo minha Bíblia e não prego mais. Eu já vi pastor falar isso. Conhece a Deus, irmãos? Nunca o conheceu. Nunca. Quem conhece a Deus, teme a Deus, respeita. A palavra é sagrada, precisa ser obedecida. Quem ouve, entende isso. Não brinca com Deus, não zomba de Deus. Porque tem de crente que faz piadinha com a palavra de Deus, crente que faz piada com a palavra de Deus. Tem temor? Conhece a Deus? Não conhece a Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com o homem. E quem faz piada com a palavra de Deus não conhece a Deus, porque Deus está falando com a palavra e Ele está zombando dela. Ouça com atenção. Essa é a mensagem para o seu coração. Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Mateus agora vai fazer as considerações finais. Vamos para as considerações finais. Amém pela palavra de hoje. Amém pela palavra de hoje. Que venhamos realmente estar atentos a tudo que o Senhor fala.
aqui neste altar, pois é a sua palavra e realmente devemos dar ouvidos a tudo que é falado aqui. E que se a gente escuta e sai e a gente não vive, significa que a gente não está ouvindo direito a palavra de Deus e guardando nossos corações. Então que venhamos sempre estar atentos a tudo que for falado aqui, que venhamos guardar os nossos corações e colocá-lo em prática também. Amém? Os avisos da semana, lembrando, domingo, Santa Ceia. Quero lembrar também do quilo de alimento, que não venhamos esquecer de trazer o quilo de alimento, pois muitas vezes a gente esquece, mas que venhamos lembrar que esse domingo é Santa Ceia e não vamos esquecer esse quilo de alimento, pois estamos abençoando outras pessoas com esse alimento que vocês trazem. Reunião com os diáconos e cooperadores dia 8 às 8. Então todos os diáconos e cooperadores da Casa do Senhor devem comparecer a esta reunião. Amém? E os avisos semanais vão estar passando aí. O culto da de manhã. Tá com data já? Tá. Eu não sei que dia que é, de número. Vamos lá, último domingo deste mês, a gente vai estar fazendo o nosso culto matinal, vai ser às 10 horas da manhã, né? Dia 28? 21? 21 é o quarto domingo? Vamos lá. 28? Dia 28 é o quarto domingo deste mês. Então, dia 28, teremos o nosso culto matinal, às 10 horas da manhã. Que todos venham estar presentes aqui, que venhamos convidar outras pessoas também para comparecerem a este local e venhamos adorar ao Senhor juntos, e que essas pessoas também, se de preferência não forem cristãs também, que venham entregar suas vidas a Deus também. Amém? Vamos estar nos colocando de pé e vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo pelo culto de hoje. E orar pela Poliane, Isabela e a Manuele, que elas estão todas doentes, com a garganta ruim, inflamada, que vamos estar orando por elas. Pela nossa irmã Maria também, para a recuperação dela, que ela sofreu uma queda esses dias, que vamos estar orando também pela recuperação dela, e que ela possa estar conosco aqui novamente, adorando ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, primeiramente, Senhor, por este culto, Senhor Jesus, onde todos nós podemos juntos adorar ao Teu nome, glorificar a Ti, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que venhamos, meu Pai, guardá-las em nosso coração e que venhamos, meu Pai, sempre estar atentos a todas as pregações, a tudo que o Senhor for falar nesta casa, Senhor Jesus. Pois é a Tua palavra, meu Pai, devemos dar ouvidos, guardá-la no nosso coração e realmente viver. Senhor, te peço também, Senhor, pelas vidas da Poliane, da Isabela, da Manuele, Senhor, que estão doentinhas, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha curá-las, meu Pai, que elas possam, meu Pai, no domingo estar todos juntos aqui, a sua família inteira, adorando e glorificando ao Teu nome na Santa Ceia. Também te peço, Senhor, pela irmã Maria, Senhor Jesus, que ela venha se recuperar rapidamente, meu Pai, que o Senhor já venha estar fazendo ela ficar melhor, para que ela possa também, meu Pai, estar em breve conosco, meu Pai, pois ela também é uma serva do Senhor e ama adorar ao Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, leva os nossos irmãos aqui em paz e em segurança para os seus lares, que todos venham chegar bem em sua casa, Senhor Jesus, e venham ter um ótimo final de semana. Pai, é isso que te pedimos aqui e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? E não nos esqueçamos da escola bíblica domingo, hein? Às 10 horas da manhã, estamos aprendendo mais e mais de Deus. Na sala dos adultos, estamos aí falando sobre o Sermão do Monte. São aulas específicas sobre o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o 7. Então tem muita coisa sendo ensinada por Jesus. E nessas aulas da escola bíblica nós estamos aprendendo. Então venha, e os jovens estão aí também com uma apostila falando sobre o mundo pós-moderno, com cada aula mais interessante, uma mais interessante que a outra, falando de coisas atuais e à luz da palavra de Deus. Então venham jovens, venham mocidade, chamem, convidem outros jovens, parentes jovens, para que Deus possa, trabalhar no coração deles também. Amém? Os jovens da igreja precisam dar uma levantada, que eu estou vendo que está meio devagar aí. Jovens
geralmente jovens, eles são mais ativos do que os adultos, né? Do que os mais velhos. Os mais velhos já vão dando umas dorzinhas aqui, umas dorzinhas ali. E jovem tem saúde, tem. E aqui na igreja parece que os jovens estão meio, né? Estão meio velhos, assim. Está na hora de dar um ânimo aí, em nome de Jesus, né? Vocês tem que um puxar o outro aí, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos fazer a vontade de Deus, vamos ganhar outros jovens para o reino de Deus, porque tem muitos jovens morrendo lá fora por culpa nossa, jovens. Tem muitos jovens se perdendo lá fora porque nós não estamos fazendo nada. Então nós temos que nos unir e ganhar outros para Jesus, multiplicar. Estamos querendo ampliar aqui o salão para quê? Se a gente não vai trazer ninguém, para que ampliar? Entendeu? Então, por favor, as crianças também tem lá, não tem uma aula, os pequenininhos, mas são cuidados, então os pais podem trazer as crianças no sábado, no domingo de manhã às 10, e os adolescentes também têm aula com a pastora Fátima, e também estão numa apostila aí super, super interessante, aprendendo da palavra de Deus. Quem quer ficar mais perto de Deus, precisa conhecer, e para conhecer, precisa ouvir, precisa ler, precisa meditar. Amém? Estende as suas mãos. O amor do Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Santo Espírito sempre esteja sobre nós, desde agora e para todo sempre. E a igreja de Cristo diga um amém. Que o Senhor te acompanhe, tenha um ótimo, maravilhoso final de semana. Tem cantina hoje? Tem cantina, faça um lanchinho lá e vamos para casa. E aguardo vocês então, domingo pela manhã e à noite.